Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição e colesterol. Como a alimentação pode melhorar o seu colesterol? Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Débora Romualdo. A Débora é nutricionista, profissional de educação física. Ela é mestre em ciências do esporte, tem doutorado em ciência de alimentos, pós-doutorado em nutrição e saúde, atende em consultório, dá aula de personal, é corredora, é a pessoa mais capacitada para conversar com a gente sobre esse assunto. Inclusive, já esteve aqui em vários outros episódios, né, Débora? Seja muito bem-vinda novamente. Muito prazer, Débora, pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? E esse é um assunto que eu adoro falar, né? Que a gente discute isso tanto no consultório, no dia a dia, né? Então, é um assunto que é muito prazeroso para mim. A gente já fez até uma live há algum tempo sobre esse assunto. Né? Vamos atualizar, então, o tempo, né? Vamos começar, Débora. O paciente te procura com esse objetivo de melhorar o colesterol. Então, ele foi ao médico, enfim, algum profissional que detectou que o colesterol dele está alto. E aí, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento? Bom, Débora, eu acho que o primeiro passo é a gente entender, assim, né? Esse colesterol está alto em que contexto? Então, é um paciente, por exemplo, que precisa de emagrecer, que já tem, por exemplo, uma diabetes tipo 2 e que é tabagista, é sedentário, ou é um paciente, por exemplo, que tem um percentual de gordura dentro dos valores de referência, então ele está na eutrofia, por exemplo, e ele chega no seu consultório, já é ativo e ele está com colesterol alto. Então, fazer essa diferenciação é importante porque isso vai influenciar muito nas nossas condutas nutricionais para que ele possa, para que a gente possa pensar nesse controle do colesterol. Então, o primeiro passo é diferenciar quem é esse paciente, tá? Acho que isso é um primeiro passo importante. Então, por exemplo, se ele é um paciente eutrófico, a gente vai ter uma conduta. Se ele tem sobrepeso, obesidade, a conduta já seria diferente, a conduta já seria diferente, porque ele emagrecer faz parte do tratamento dele para melhorar a dislipidemia. E como seria, assim, por alto, a dieta desse paciente com sobrepeso, colesterol alto, por exemplo? Por exemplo, a gente teria que pensar numa dieta com déficit energético, né? Porque já aconteceu, por exemplo, Débora, a gente sabe que isso acontece, né? Tem pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, que são pacientes que às vezes são magros, são ativos e têm colesterol já alto. Que acontece com muita frequência. Que acontece com muita frequência. Assim como a gente tem pacientes que chegam no consultório pra gente, que já tem ali uma hemoglobina glicada de 6%, então ele não tem diabetes, mas ele tá já num quadro de pré-diabetes, ele tá hipertenso e ele também está com colesterol alto e precisa de emagrecer. Então, o déficit energético, ele vai ser importante dentro das condutas nutricionais desse paciente. Então, assim, essa é uma diferença importante, né, que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente precisaria incluir alguns alimentos que são fontes de determinados nutrientes que vão auxiliar na redução do colesterol, né? Você consegue destacar alguns para os nossos ouvintes? Sim, eu acho que isso é uma conversa muito interessante, né? Quando a gente pensa na nutrição auxiliando aí nesse trabalho, né, dos médicos, né, que estão aí tentando fazer os nossos pacientes melhorarem a saúde e, no nosso caso aqui de hoje, a dislipidemia. Então, olha só, gente, a gente tem sim alimentos que podem nos ajudar nesse processo, tá? Então, o primeiro deles é a fibra. Gente, desde 1966, Débora, foi publicado um artigo numa revista super conceituada na nossa área, que é a The Lancet, mostrando que adicionar fibra nos pães, né? Então, eles faziam pães e adicionavam aveia, farelo de aveia, e mostrou que isso contribuía significativamente para a redução do colesterol LDL, por exemplo. Então, assim, isso é em 1966. Então, a gente tem anos de estudo para poder falar que a adição de fibra na alimentação melhora o controle do colesterol. Então, gente, para você que está aqui assistindo, que quer melhorar seu colesterol, é obrigatório você adicionar fibra nas suas refeições, tá? Um segundo alimento, ou um grupo de alimentos, na verdade, que são interessantes, são os alimentos que contêm os fitoesteróis, né, Débora? Porque os fitoesteróis também têm um papel importante em reduzir a absorção do colesterol. Então, aqui a gente está falando das castanhas, a gente está falando, por exemplo, da semente de linhaça, a gente está falando do abacate, a gente está falando até do milho, né, que são alimentos que contêm fitoesterol, que vai reduzir aí essa absorção do colesterol. É um ponto importante também, né? Um terceiro grupo de alimentos que eu acho que é interessante também é a gente pensar nos alimentos que têm polifenóis, porque vão ter características anti-inflamatórias, né? Porque às vezes aquele colesterol está alto num contexto que já tem um quadro de inflamação crônica de baixo grau. Aquele paciente já está, por exemplo, com sobrepeso há muitos anos, né? Então, já tem um quadro ali pró-oxidativo, pró-inflamatório. Então, trabalhar com os alimentos ricos em polifenóis, então, por exemplo,
A gente pensar aqui na adição de cúrcuma na alimentação, né, na adição, por exemplo, de frutas e vegetais, né, que tem polifenóis, também pode contribuir significativamente aí nesse contexto todo. É claro que não é só fibra, não é só polifenol, não é só fitoesterol, é esse contexto todo para essa diminuição do colesterol, tá? Então, resumindo a sua fala, frutas, verduras e legumes, a pessoa tem que comer todo dia. Comer comida de verdade, né, Débora? Nossa resposta sempre cai nisso, né? Eu sempre falo isso aqui nos nossos episódios, que vira e mexe, a gente volta para o mesmo lugar. Porque, gente, é o básico, fruta, verdura e legume, não tem como sair disso. A gente fala as palavras difíceis, né? Os polifenóis, os fitoesteróis. Mas, na verdade, é isso. Fruta, verdura e legume. A tradução é essa. É isso, né? Eu acabei esquecendo de falar também das gorduras monoinsaturadas, né, Débora? Verdade. Né? Então, a gente fala aqui do azeite, voltando nas castanhas de novo, né? Que além de ter fitoesterol, também tem gordura insaturada, que é um ponto importante para o controle do colesterol. Então, a associação disso tudo, né? Que vai, com certeza, contribuir para a sua melhora da dislipidemia, né? Através da alimentação. E lembrando que nunca existe um alimento milagroso, né? A gente fala, por exemplo, o azeite, legal demais, as castanhas, legal. Mas a gente não precisa investir em um alimento só achando que ele vai salvar a nossa saúde. É muito importante, a diversidade. A sinergia. É a sinergia. Vou consumir o azeite, vou consumir as castanhas, vou consumir o abacate, vou consumir as verduras, aveia. E aí sim, todos em sinergia vão promover o efeito que eu desejo. Exatamente. Muito bem, dona Débora. E sobre os alimentos que eu não devo consumir. Ixi, Porque agora... que de fato aumenta o colesterol. Olha, Débora, se a gente for estudar sobre isso, você vai ver que um dos campeões realmente são os alimentos ricos em gordura saturada, né? Então, a gente tem vários estudos mostrando, assim, durante muitos anos a gente estuda isso, e os alimentos ricos em gordura saturada, eles podem piorar, sim, o seu colesterol, né? Então, aqui a gente tá falando lá do bacon, a gente tá falando lá do torresmo, de barriga, né, lá no boteco, né, que a gente gosta de comer, né, dentre outros vários alimentos aí que contêm a gordura saturada. E aí, além da gordura saturada, a gente tem outros que poderiam aumentar também? Sim, a gente tem, por exemplo, os carboidratos refinados, que eles estimulam a síntese endógena de colesterol. A gente tem... acho legal você falar dos carboidratos, porque as pessoas normalmente associam o colesterol à gordura e pronto, e esquece dos carboidratos. Sim, né? Isso é um ponto muito importante, porque os carboidratos refinados, eles também podem contribuir para o aumento do colesterol. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente for associar, sei lá, comer aqui uma preparação que contém bacon, né, que tem gordura saturada, e depois, junto com isso, tomei um refrigerante, depois da fui comer um chocolate. Que beleza, né? Já tem todo o estímulo para aumentar o colesterol. Numa refeição só, gente. Então, é importante, isso que a Débora destacou, não é só tirar a gordura. Eu já atendi paciente no consultório, Débora, tão preocupado com o controle do colesterol, que tirou tudo de gordura da alimentação, até as castanhas. Você acredita? Até o amendoim, castanha do Pará, não comer nada que tenha gordura, porque isso piora meu colesterol, o azeite. Não, então não é isso. É o tipo de gordura que a gente está falando. Gordura insaturada é diferente de gordura saturada. E a associação com carboidrato, porque às vezes você tira a gordura e dobra o carboidrato, não resolve nada. E tem outro vilãozinho aí que você não falou, que é o álcool, né, Débora? E o álcool também é importante, gente. Dentre os alimentos que ativam, né, a enzima que sintetiza, né, que contribui para o aumento do colesterol no nosso organismo, o álcool também contribui. O álcool estimula a síntese endógena de colesterol. O carboidrato refinado estimula a síntese endógena de colesterol. Então, assim, vamos fazer um exemplo bem prático, né, Débora? Você tá lá, você que tá aqui assistindo, tá ali no barzinho, aí você foi lá e pediu uma porção de torresmo de barriga, junto com uma picanha, e comeu a picanha ali. As pessoas gostam. É uma delícia, tá, gente? Não que eu seja, né, que eu não goste. Aí, junto com bacon, preparação com bacon, tomou junto com refrigerante, depois você foi lá e pediu a cervejinha, e no final pediu a sobremesa, aí tá lascado. Aí o coração tá judiado, né? Agora se a gente pelo menos tentar colocar um vinagrete, né, Débora? Porque aí dá uma neutralizada ali, né? Já o vinagrete vai ficar solto ali no meio. Coitado, depois ele vai tentar salvar alguma coisa, sabe? Ele lutando ali contra, né? Acho que ele não vai dar conta, não. Acho também que ele não vai dar conta. Mas ameniza, né? Um pouco o efeito, né? Com fé, né? Com fé, com bastante fé. O vinagrete vai dar um sustinho só. Fala, opa, cheguei aqui pra tentar salvar alguma coisa. Não vou conseguir, não, mas tô aqui. Ô, Débora, aí você citou vários nutrientes e alimentos, enfim, que podem aumentar o colesterol. E, na verdade, existe uma dúvida relacionada ao colesterol em si. O colesterol dietético que a gente consome.
Então, você deu exemplo aí, por exemplo, né? O torresmo de barriga, uma picanha, eles contêm a gordura saturada, mas também contêm o colesterol proveniente do animal que a gente está consumindo. Esse colesterol, ele tem o potencial de aumentar o nosso colesterol? Sim, Débora, e esse colesterol também tem o potencial de aumentar o nosso colesterol, embora de forma menos... a correlação nos estudos científicos, ela não é tão forte como é, por exemplo, a gordura saturada, tá? Mas o consumir alimentos com teor alto de colesterol também pode ser um fator importante, né? E aí vem sempre a discussão do ovo, né, Débora? Então não tem como falar disso sem falar do ovo, né? Que durante anos foi vilão, depois virou mocinho e agora a gente continua aí com essa polêmica do ovo, né? De uma maneira geral, gente, quando a gente pega os estudos científicos sobre o ovo é um alimento bem interessante, né? Ele tem proteína de alto valor biológico, ele tem várias vitaminas que são interessantes, né? Ele tem vários nutrientes que são interessantes, né? Só que realmente ele contém muito colesterol, mas ele tem uma baixa quantidade de gordura saturada, que é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Tem um estudo que eu gosto muito de citar, que ele compara, por exemplo, o consumo de ovos na população americana piorou o risco cardiovascular. Por quê, gente? Porque eu associo o ovo com o quê? Com bacon, com refrigerante, né? Com sanduíche, né? Mas olha só que interessante. Quando eles avaliaram a relação do consumo de ovos na população japonesa, eles viram que o consumo de ovo reduziu o risco cardiovascular. Porque lá o ovo está associado com o peixe, o ovo está associado com as fibras, o ovo está associado com a dieta mediterrânea, né? Que tem as gorduras monoinsaturadas. Então, assim, um primeiro ponto aqui para a gente discutir se o ovo é bom ou se o ovo é ruim é o ovo com o que você está comendo. O ovo com o quê? Né? Então, isso é um ponto importante, né, Débora? E aí, gente, para reforçar isso, a gente sempre fala aqui em todos os episódios que é um contexto, né? Então, o ovo, ele não pode ser o vilão e nem o mocinho, isoladamente. Então, esse exemplo que a Débora trouxe, ele ilustra muito bem essa situação. Então, ok, eu posso consumir um ovo por dia, 2 ovos, enfim, mas eu preciso ter um contexto que me ajude no meu estado de saúde. Então, vou consumir mais frutas, vou consumir mais hortaliças, as castanhas, as fibras. Né? Então, dentro de um contexto, a gente sabe que o ovo, ele, como a Débora colocou, ele tem vários nutrientes que são de fato importantes para a nossa saúde. Então, a gente tem que valorizar o consumo do ovo, mas também entender que dentro de um contexto ruim, de uma dieta mais pró-inflamatória, rica em gordura saturada, como os carboidratos refinados, pode não ser tão interessante, né? Mas aí a gente tem muito viés também relacionado a esses outros alimentos que a pessoa consome. Sim, com certeza. Até é difícil de estudar, né, Débora, o ovo. Por isso que a gente encontra estudo que fala que é seguro, estudo que fala que o consumo de ovos pode piorar o risco cardiovascular, é um tema polêmico mesmo, né? Então, ele tem vários benefícios, mas ele também tem essas questões que a gente tem que discutir com o que a gente está consumindo e acaba que isso influencia muito nos resultados dos trabalhos. E a resposta individual também, né? Sim, existem as pessoas que são grandes respondedoras aos efeitos dos ovos. A gente já tem estudo sobre isso também. Lembrando que não é só o ovo em si, tá, gente? A gente tá falando do colesterol. Porque o ovo é um exemplo ótimo, né? O ovo é um exemplo ótimo porque ele é uma fonte riquíssima em colesterol, né? As carnes também são fontes de colesterol, só que aí as carnes, elas têm a gordura saturada, que aí, como a Débora colocou, a gente sabe que elas têm um efeito para elevar o colesterol mesmo. Agora, o ovo, também como a Débora explicou, não é boa fonte de gordura saturada, mas é boa fonte de colesterol. Então, por isso que ele fica aí na polêmica. Né? E aí, uma dica, né, Débora, o que seria interessante? Vamos fazer uma preparação do ovo com farelo de aveia, e aí você coloca junto, faz ali uma guacamole de abacate com azeite, poxa, é maravilhoso, né? Então, acho que o caminho é por aí, né? Pensar num contexto mais saudável mesmo. Isso aí. Acho que é isso, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Débora, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Meu Instagram é @DéboraRomualdo, Nutri-Física. Muito obrigada. Pessoal, vamos ficando por aqui, então. Se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.